Esse homem perdeu o filho na guerra que ele mesmo liderou, e em vez de buscar vingança, ele largou a guerra no dia seguinte. Mas 20 anos depois, ele tá servindo chá na mesma cidade que matou o filho dele. E apesar de tudo, ele está mais feliz do que jamais foi. E no aniversário de seu filho, esse velho sobe sozinho uma montanha, para cantar uma música de ninar para um menino que nunca mais vai poder ouvir. Folhas da parreira caindo devagar. Tudo isso porque esse velho descobriu uma coisa sobre perdão que você ainda não conseguiu. Perdão não é fraqueza, não é esquecer, não é virar a outra face por covardia e nem dizer que tá tudo bem quando não tá. Perdão é uma coisa muito mais brutal, muito mais difícil e muito mais rara do que isso. E pra te mostrar como o tio Iroh fez isso, eu vou destrinchar a vida dele em 5 chás. Cada chá, uma perda devastadora. Cada perda, um perdão impossível. E cada perdão, um equivalente exato na tua vida. Uma dor que você tá tentando engolir agora sem temperar. E no final desse vídeo eu vou te passar uma frase que vai mudar como você reage a toda briga, toda traição e todo o ressentimento que você ainda guarda. Mas hoje não é pra você se identificar com o tio Iroh, mas sim pra você medir a distância entre ele e você. E entender que essa distância pode ser encurtada. Porque no final de tudo, você ainda não é o tio Iroh, mas o tio Iroh já foi você. Primeiro chá, Jasmine, a primeira dor. Antes do Iroh se tornar um velhinho que serve chá, ele era outra pessoa. Ele era o filho mais velho do Senhor do Fogo, o herdeiro do trono, o general da maior potência militar do mundo. Ele foi o cara que invadiu o Reino da Terra, que liderou os exércitos por décadas e que ganhou o título de Dragão do Oeste, porque dizem que ele matou o último dragão vivo do continente. Coisa que ele nem fez, mas deixou o mundo acreditar. E em casa ele tinha uma única coisa que importava de verdade: um filho, Lúthien. E pro Iroh, esse menino era o trovão do amanhã, a primeira coisa que iluminava o dia dele. Mas na guerra o plano dele era simples: conquistar Ba Sing Se, a capital do Reino da Terra, e voltar para casa, herdar o trono do pai e ver o filho crescer ao lado dele no poder. Tudo planejado, e o plano estava funcionando. Mas no dia 600 do cerco de Ba Sing Se, o Iroh tinha feito uma coisa que nenhum general da história da Nação do Fogo tinha conseguido. Ele tinha quebrado a muralha externa de Ba Sing Se, e essa era a primeira vez em séculos que isso acontecia. Mas o Reino da Terra continuava resistindo, e a muralha interna ainda estava de pé, e os defensores não cediam. E nesse cerco que se arrastava, chegou uma carta. E nessa carta tinha a informação que Lúthien tinha morrido em batalha, bem na linha de frente. E pro Iroh, naquele momento, o trovão da manhã apagou. E olha o que o Iroh tinha pela frente. Ele podia continuar o cerco e tentar tomar a cidade e vingar o nome do seu filho, queimar Ba Sing Se até o último tijolo, ou podia voltar para casa, herdar o trono e governar com a raiva como combustível. Porém, ele não fez nada disso. Ele simplesmente largou o cerco, dizendo que seus homens e ele estavam cansados e que a guerra não valia mais a pena. Ele não queimou, não retaliou e nem exigiu uma indenização. Ele simplesmente foi embora. E na cabeça de todo mundo que conhecia o grande general Iroh naquele dia, isso não passou apenas de uma grande covardia, meio que sendo luto destruindo a mente do maior general da história da Nação do Fogo. Mas esse velho tinha entendido alguma coisa que os outros não entenderam. E é dessa coisa que esse vídeo fala. Mas bom, anos depois, no aniversário de Lúthien, sempre que possível, ele sobe sozinho uma colina. Ele não chama amigos, nem convida a família. Ele apenas sobe a colina, monta um altar debaixo de uma árvore em nome do filho dele. E lá ele fica em silêncio até que ele começa a cantar. Folhas da parreira caindo devagar como conchas frágeis a flutuar. Pequeno soldadinho pra casa a marchar. Corajoso soldadinho não pode chorar. Feliz aniversário, meu filho. Se ao menos eu pudesse ter te ajudado. E que cena pesada para um desenho infantil. Escuta essa frase de novo. Se ao menos eu pudesse ter te ajudado. Esse senhor tá pedindo perdão pro filho morto. Não tá amaldiçoando os soldados que mataram ele, nem culpando o reino da terra. Muito menos xingando o destino. Ele tá apenas pedindo humildemente o perdão. Porque ele entendeu uma coisa que ninguém ensina pra gente. O primeiro perdão da vida não é o que você dá para os outros, mas sim o que você se dá, o auto-perdão. Tem um filósofo romano chamado Sêneca, que viveu há cerca de 2000 anos atrás, que tem uma frase atribuída a ele que parece perfeita para esse momento. A frase é: a vingança é a confissão de uma dor. Quem se vinga, confessa que está ferido. E aqui mora a primeira lição que esse senhorzinho tem para te dar. Você passou a vida inteira culpando alguém pelo que aconteceu com você. Pode ser seu pai, sua mãe, aquele ex-relacionamento amoroso ou aquele amigo que sumiu.
Mas tem um dia que você vai precisar olhar pro espelho e perdoar a única pessoa que você não consegue evitar de encontrar todos os dias, que é você mesmo. E é aqui que aparece a frase desse vídeo. E essa frase a gente vai aparecer 3 vezes aqui, e que até o final desse vídeo você vai levar ela como um mantra de vida. Bom, e essa frase é que perdoar é o peso que você escolhe carregar para não virar quem te machucou. O tio Airo podia ter virado o pai amargo que perdeu o filho, aquele seu parente que todo mundo evita no Natal porque qualquer assunto vira motivo para ele lembrar daquela tragédia. Mas o Airo escolheu carregar essa dor de outro jeito. Ele decidiu que a dor do Lúthien ia virar combustível para ser melhor com o próximo filho que o destino mandasse para ele. E o destino estava prestes a mandar. Mas agora vamos parar por um segundo. Pensa em quem você não conseguiu perdoar ainda. Provavelmente é alguém que está vivo, mas tem grande chance de ser alguém também que você já não consegue mais encontrar. Talvez uma versão sua de 5 anos atrás, aquele você que tomou a decisão errada, que perdeu a pessoa certa por orgulho, ou talvez o pai que morreu antes da conversa acontecer. O Jasmine é o primeiro chá que ele oferece pro Zuko durante a série, e é um chá calmante, feito com flores delicadas que murcham rápido se você esperar demais para colher. E mais tarde, é o nome que ele vai dar para seu empreendimento lá em Ba Sing Se, o dragão de Jasmine, na cidade que matou o filho dele. E o Airo entendeu uma coisa sobre dor que a gente finge não saber. Algumas dores não passam, elas só viram perfume. Mas a primeira perda dele não foi a última. E o segundo perdão é mais difícil que o primeiro. Porque o segundo perdão não é para um filho morto, mas sim para um irmão vivo. Segundo chá, Ginseng, o irmão que te roubou. Para entender o segundo perdão, você precisa entender o irmão do tio Airo. O Ozai era o irmão caçula, cerca de 10 anos mais novo que o Airo. Filho que ninguém esperava ser herdeiro. Cresceu na sombra de um irmão que era favorito do pai, favorito do povo e favorito da história. O Airo era o dragão do oeste. E o Ozai era só o outro. Quem cresce na sombra de alguém, ou aprende a viver com a sombra, ou decide queimar o que projeta a sombra. E o Ozai escolheu queimar. O Airo estava voltando para casa. O luto do Lúthien tinha quebrado ele em pedaços. E ele estava voltando para a capital, para herdar o trono que era dele por direito, para começar de novo, mesmo que sem o seu filho. E na noite anterior à chegada dele aconteceu uma coisa. O Ozai entrou no quarto do pai e pediu o impensável. Ele pediu o trono, argumentando que o irmão tinha perdido o seu direito, que a linhagem real morreria com o Airo, já que Lúthien estava morto e Airo já não tinha mais outros herdeiros. E Azulon, o pai deles, ficou furioso. Disse que Airo era o herdeiro e mais, ordenou que Ozai pagasse pelo insulto sacrificando o próprio filho dele, o Zuko. Mas Azulon não durou muito. Nos quadrinhos canônicos de Avatar revelam depois que a Ursa, a mãe do Zuko, criou um veneno para eliminar o sogro em troca da vida de seu filho. E quando o sol nasceu, Ozai era o Senhor do Fogo. O trono que era do Airo virou do Ozai. O Airo chega na capital no dia seguinte, ainda quebrado pelo luto, e descobriu que tinha perdido tudo mais uma vez. E mais uma vez, olha o que ele tem pela frente. Em 2 semanas, ele tinha perdido o filho na guerra, voltado para casa exausto, e descoberto que o irmão tinha se aproveitado do luto para roubar o trono. E ele ainda tinha poder. Ele era o príncipe da coroa por direito. Tinha o respeito dos generais que serviram com ele, e mais tarde se revelaria como o Grande Lotus da Ordem da Lotus Branca, uma rede internacional secreta. Ele podia ter contestado a sucessão, podia ter exposto as circunstâncias suspeitas da morte do seu pai, podia ter feito da vida do irmão um inferno, mas ele não fez. Ele simplesmente aceitou. O Ozai ficou com o trono e o Airo foi empurrado para fora da sucessão. Todo mundo achou que era covardia, que o cara tinha quebrado de vez. Mas na verdade ele tinha entendido a segunda coisa. E essa segunda coisa é a mais sutil do vídeo. Tem um psicólogo suíço chamado Carl Jung, que viveu no século passado, que estudou uma coisa que ele chamou de sombra. A sombra, segundo Jung, é tudo que você poderia ter sido e não decidiu ser. Toda pessoa carrega dentro de si uma versão alternativa. Aquela versão que tomou decisões erradas, que escolheu o caminho mais fácil e que se vingou quando podia ter perdoado. Jung dizia que a sombra nunca some. Você só pode integrar ela ou ser dominado por ela. E Ozai era a sombra do Airo. Era o que ele poderia ter se tornado se tivesse escolhido errado após o luto. Era o irmão que existe dentro do mesmo sangue, mas que pegou a estrada da raiva, da inveja e do ego ferido. E o Airo fez a coisa mais difícil que existe em psicologia profunda. Em vez de odiar o Ozai, ele reconhece o Ozai dentro de si. O Airo sabia que se tivesse ficado mais um pouco no cerco de Ba Sing Se, poderia ter se tornado igual ao irmão. Sabia que se tivesse usado o luto de Lúthien como justificativa para a vingança, ele teria sido tão cruel quanto o Ozai foi com Zuko.
Ele sabia que tinha o mesmo material dentro dele. E perdoar o Ozai foi a única forma que encontrou de não virar o Ozai. Quem odeia o irmão por muito tempo vira o irmão. Tem uma cena no desenho que ninguém presta atenção. O tio Airo fala que o chá favorito dele é chá de ginseng. O senhor tem chá de ginseng? É o meu preferido. E ginseng é uma raiz. Ela demora para ser preparada, tem um sabor amargo, terroso, que muita gente não suporta na primeira vez. Quem bebe ginseng bebe sozinho, porque não é chá para servir em festa. Mas o ginseng tem uma propriedade real. Ela te ajuda a sustentar, porque é um adaptogeno. Ajuda o corpo a aguentar o estresse. Ajuda o sistema nervoso a não colapsar quando a pressão tá demais. E é isso que o Airo faz com o Ozai pelo resto da vida. Ele não esquece, ele não absolve e não fica amigo. E nem vai no Natal do irmão. Ele só decide que o amargo daquela traição vai ficar dentro dele em silêncio, para não envenenar o que ainda tá vivo do lado de fora. Tem a amargura que você bebe sozinho para não vomitar nos outros. E agora para um segundo. Pensa em quem é o Ozai na tua vida. Tem alguém que provavelmente é da sua família, que te traiu de um jeito que ninguém vai entender direito. Talvez seja um irmão que mentiu para você na hora da herança. Talvez um pai que escolheu outro filho. Pode ser uma mãe que tomou o partido errado numa briga. Pode ser um amigo de infância que virou inimigo na fase adulta, sem nem te falar o porquê. E você passa anos achando que perdoar essa pessoa seria absolver ela. Mas o tio Airo te ensina o contrário. Perdoar o Ozai não é dizer pro Ozai que tá tudo bem. Perdoar o Ozai é parar de gastar sua vida inteira carregando o Ozai dentro de você. É aqui que o destino faz uma coisa que ninguém entende ainda. O Airo, exilado, com o filho biológico morto, descobre que o irmão que roubou tudo dele acabou de banir o próprio filho. O menino de 13 anos, marcado, humilhado e expulso de casa. O Zuko. E ele vai fazer uma escolha e vai embora junto com seu sobrinho. Porque ele enxergou naquele menino com a cicatriz o filho que ele tinha perdido. E descobriu uma coisa que ninguém aprende em livro nenhum. Perdoar o pai que machucou a criança é uma coisa. Mas criar a criança machucada todo dia, durante 3 anos, sem garantia nenhuma que ela ia te dar valor algum dia, isso é outro tipo de perdão. Terceiro chá, o chá verde. Os 3 anos mais longos do mundo. Antes da gente entrar nos 3 anos, você precisa saber o que ele recebeu de presente. O Ozai não baniu o Zuko porque o filho era mau, mas baniu porque o filho era bom demais. O Zuko, com 13 anos, no Conselho de Guerra, tinha levantado a voz para defender soldados que iam ser sacrificados num plano estúpido. E o Ozai interpretou aquilo como um insulto à sua autoridade. E então exige que o filho lute com ele no Magini Kai, o duelo de fogo. E essa história eu já contei em outro vídeo. O Zuko se recusa, chora, implora, e o Ozai queima metade do rosto do filho dele de 13 anos, na frente de uma plateia imensa, e no fim expulsa ele de casa. E o Airo, ainda carregando o luto do Luten e a traição do seu irmão, recebe esse menino quebrado nas costas, e decidiu ir embora com ele. Os 3 anos que vieram depois são um dos materiais mais bem construídos da série inteira. A gente lembra do Zuko caçando o Aang, lembra das batalhas, lembra dos navios, mas a gente esquece do tio Airo. E ele sempre estava lá, todo dia, os 3 anos inteiros. 3 anos de gritaria, impulsividade, obsessão. 3 anos vendo o sobrinho tomar decisões idiotas e não conseguir intervir. 3 anos sendo desrespeitado por um adolescente que ele tinha decidido amar como seu próprio filho. Mas o tio Airo não desiste uma vez sequer. Tem uma cena que resume bem os 3 anos inteiros em 30 segundos. Esse chá não passa de suco de folha quente. Tio, todo chá é isso. Como um membro da minha própria família pode dizer uma coisa tão terrível? Nós vamos ter que mudar muita coisa por aqui. Bom, pra você isso aqui é só uma piada, mas pro Airo isso aqui é uma vida inteira. O Zuko acabou de chamar a coisa mais sagrada do mundo de suco de folha quente. E tudo isso porque o chá não é só uma bebida pro tio Airo, mas sim filosofia. É a memória do Luten, é a única coisa que sobrou de identidade dele depois que o irmão roubou o trono. E o Zuko chama isso de suco de folha quente. O Airo não briga com ele, só ficou ofendido por 5 segundos e ofereceu um chá pro Zuko de novo no dia seguinte. E no outro dia, e no outro, e no outro, e no outro, por 3 anos seguidos. Tem um filósofo chinês chamado Lao Tse, perdão se eu errei a pronúncia, que viveu há 2.500 anos, que escreveu um pequeno livro chamado Tao Te Ching. Ele ensinou uma coisa que parece contraintuitiva para a cabeça ocidental. Falou sobre o Wu Wei,
que numa tradução grosseira significa não ação intencional. E isso não é sobre não fazer nada, é não forçar, é deixar que as coisas aconteçam no tempo delas, sem tentar acelerar a força. Lao Tse, Tao Te Ching. A coisa mais flexível do mundo vence a mais dura. Bom, o Iroh era a água e o Zuko era a pedra. E esse velho entendeu, antes do Zuko entender qualquer coisa sobre si mesmo, que não adiantava bater de frente. A única coisa que ia funcionar era estar ali todo dia, servir o chá, esperar a cara feia e voltar no dia seguinte e oferecer de novo. Até que um dia a pedra cede. Porque tem o ditado antigo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas a paciência do tio Iroh tem um detalhe importante. Tem uma cena que o Iroh está ensinando o Zuko a redirecionar relâmpagos, uma técnica perigosa que aprendeu observando dobradores de água. O Zuko, frustrado por não conseguir gerar o próprio relâmpago, fez um pedido absurdo para o tio Iroh. Excelente, você pegou! Ótimo! Estou pronto para tentar com um relâmpago de verdade. O quê? Você está louco? O relâmpago é muito perigoso. A questão não era essa? Me ensinar a me proteger dele? Sim, mas eu não vou lançar relâmpagos em você. Se tiver sorte, você jamais terá que usar essa técnica. E o tio Iroh recusa. Não porque tinha medo de machucar o Zuko, mas sim porque ele amava o Zuko demais para acertar nele um pedido autodestrutivo. E aqui mora a coisa mais importante desse bloco. A paciência não é uma permissividade. O Iroh não suportou 3 anos de Zuko porque ele era frouxo. Suportou porque entendia que a transformação do sobrinho não ia vir de fora, mas sim de dentro. Mas no momento em que o Zuko quis usar o tio para se machucar, o Iroh disse não. A água que desgasta a pedra também sabe quando recuar. E agora respira um pouco. Pensa em quem é o Zuko da sua vida. Aquele alguém que você ama, mas que está numa fase tão obstinada, tão fechada, obcecada, com alguma coisa errada que parece impossível conversar com ele. Talvez seja um irmão mais novo, um filho, ou um amigo de longa data que está numa espiral, e você passa o tempo todo querendo forçar a pessoa a mudar, discutindo, cobrando, cortando relação, voltando, cortando de novo, e o Iroh te ensina a fazer o contrário disso. Você não muda ninguém pelo grito, você muda pela presença. E quando a pessoa finalmente abrir a mão, porque um dia ela vai abrir, você vai estar lá, com a xícara pronta. Tem coisa que você prepara todo dia e a pessoa nunca toma. Continua preparando e um dia o gosto muda. Olha, eu sei que tá bem pesado o conteúdo aqui. A gente já passou pelo filho morto do tio Iroh, pelo irmão que roubou o trono, pelos 3 anos de paciência sem garantia. E você provavelmente já tá tentando conectar isso com a sua vida, pessoal. Mas eu preciso agora que você aguente ficar comigo mais um pouquinho, porque o que vem agora é o coração do vídeo. É a cena mais importante do vídeo inteiro, aquela que vai te dar a resposta sobre o porquê o tio Iroh fez o que fez por bem menos do que você ainda não consegue. Porque o Zuko, depois de 3 anos sendo aguado pela paciência do tio, vai trair o tio Iroh do jeito mais brutal possível. Quarto chá, Jade Branco, a traição que virou abraço. Antes de entrarmos na cena dos cristais, eu preciso falar de uma cena que seria um crime eu não colocar ela no vídeo. O Zuko tinha acabado de sequestrar o Appa, o bisão do Avatar, achando que ia trocar a captura do Aang pela honra dele de volta. E o Iroh, depois de 3 anos servindo chá sem cobrar nada, finalmente parou e olhando pro sobrinho faz a pergunta. Eu sei o meu próprio destino. É esse o seu próprio destino ou é um destino que alguém tentou impingir a você? Eu estou pedindo, Príncipe Zuko. Está na hora de você olhar para dentro e começar a se fazer as grandes perguntas. Quem é você? E o que você quer? E essa é uma das frases mais amadas da série inteira, porque é a primeira vez que alguém fez ao Zuko a pergunta que ninguém tinha feito. Não o que o seu pai quer, não o que a sua honra exige, não o que o trono espera, mas sim quem é você e o que você quer. O Zuko não respondeu, mas algo quebrou. Naquela mesma noite libertou o bisão do Aang sem ninguém ver e desabou. Sozinho, doente, sem rumo e pela primeira vez na vida, sem saber para onde ir. A semente tinha sido plantada e levou 3 episódios para germinar. O Iroh e o Zuko se tornam refugiados em Ba Sing Se, trabalhando numa casa de chá. E aos poucos o tio estava conseguindo o impossível. O Zuko estava começando a desistir da obsessão pelo Avatar. Mas aí a Azula descobre onde eles estão e captura os dois. E é aqui, nesse subterrâneo, que a semente que foi plantada lá em Lagoa Laogai finalmente germina. Você não é mais o homem que era, Zuko.
Está mais forte, mais sábio e mais livre do que jamais foi. E agora chegou à encruzilhada do seu destino. Está na hora de escolher. Está na hora de você escolher bem. 3 anos de paciência destilados em alguns segundos. Em Lago Laogai, o Iroh faz a pergunta de quem você é e o que você quer. E aqui ele entrega a resposta. Você é mais do que seu pai disse. Você é livre. Você pode escolher. E preste atenção numa coisa importante. O Iroh não diz que escolha o lado bom. Ele diz escolha bem. Porque a coisa mais importante que esse velho ensinou para o Zuko em 3 anos não foi o que escolher, mas sim como escolher. Foi que o Zuko tinha o direito de escolher. Pela primeira vez na vida do Zuko, alguém deu a ele a permissão de ser ele mesmo. Mas bem, Aang e Katara invadem a caverna para resgatar o tio Iroh. A Azula entra e faz a sua proposta, de que ele pode voltar para casa como herói, a honra restaurada, o pai aceitando ele de novo, e que eles podem vencer aquilo juntos. E o tio Iroh, imobilizado, implora pro Zuko. Mas, depois de 3 anos de paciência do tio, depois de finalmente começar a entender quem ele era, o Zuko escolhe a Azula e ataca o Aang, trai o tio Iroh e volta pro lado da Nação do Fogo. E assim o tio Iroh é capturado pelo próprio sobrinho que ele criou. O tio Iroh é levado para a Nação do Fogo, acorrentado e marcado oficialmente como um traidor, pelo próprio menino que ele criou como filho. E esse é o homem que perdeu o Lu-Theng na guerra, que perdeu o trono pro próprio irmão, que passou 3 anos cuidando do Zuko sem cobrar nada, e o pagamento veio em forma da prisão pelo próprio filho adotivo. E aí, nesse fundo do poço, uma guarda chamada Ming começa a cuidar dele. Ela era responsável por trazer a comida do tio Iroh na prisão. E nesse momento da história, o tio Iroh tinha mais motivos do que qualquer outro personagem para rejeitar essa gentileza. Mas ele aceita o chá de uma desconhecida, numa prisão, mesmo depois de ter sido traído por todos que ele amava. E o chá de jade branco é um dos chás brancos mais raros do mundo real, feito só com brotos jovens, antes deles virarem folhas. É o chá da delicadeza absoluta. E o Iroh, na pior fase da vida dele, descobre que o perdão mais raro vem de onde você não esperava. Pode ser por um guarda numa prisão, pode ser por um estranho num momento aleatório, pode ser uma versão sua que você ainda não sabia que tinha. Mas vamos dar uma pausa aqui agora. Para tudo que você está fazendo. Para de mexer no celular, para de pensar no que você vai comer daqui a pouco e para de jogar ou dar uma pausazinha aí na louça. A cena que vem agora é a mais importante do vídeo inteiro. É a cena que você vai chorar todas as vezes que você assistir. E é a cena que mostra exatamente o que o tio Iroh fez que você ainda não consegue por bem menos. Dito isso, preste atenção nos próximos minutos. A guerra continua. O tio Iroh foge da prisão, junta-se à Ordem da Lotus Branca e está acampado numa floresta, preparando a ofensiva para retomar Ba Sing Se. E então o Zuko aparece. Depois de tudo, depois da traição, depois de meses pensando em quem ele é, ele vem pedir o perdão do tio. E então nós temos um dos melhores diálogos de toda a série. Mas eu quero que saiba que eu sinto muito, tio. Eu lamento e eu tenho vergonha do que eu fiz. O tio abraça o sobrinho antes do pedido de desculpas terminar. Sem cobrança, sem mandar um eu te avisei, sem fazer o sobrinho terminar a frase. Ele simplesmente abraça ele. Como pode me perdoar tão facilmente? Eu pensei que estivesse furioso comigo. Jamais fiquei furioso com você. Eu estava triste porque tinha medo que você tivesse se perdido. Eu me perdi. Mas se achou de novo. E fez isso sozinho. Tem uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, que sobreviveu ao Holocausto e dedicou um capítulo inteiro do livro mais famoso dela ao perdão. Esse capítulo se chama A Irreversibilidade e o Poder de Perdoar. E a tese dela é uma só. O perdão é a única forma de reverter o fluxo irreversível da história. A vingança não desfaz nada, a justiça não desfaz nada e o tempo não desfaz nada. Só o perdão tem o poder de tornar o passado outra coisa. Não muda o que aconteceu, mas sim muda aquilo que significa daqui para frente. Tem outro texto mais antigo ainda, que vem do livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13, que na tradução para o português fica mais ou menos assim: Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria. Sabedoria gentil.
que não precisa provar, que age antes das palavras. E é o que o tio Airo faz naquele abraço. Ele não citou a Hannah Arendt e nem o Tiago, ele só abraçou e mostrou em mansidão de sabedoria as suas obras. Bom, e lembra da frase lá do começo? Aquela que ia voltar 3 vezes? Ela vai voltar agora, e com um peso novo. Perdoar é o peso que você escolhe carregar para não virar quem te machucou. E agora olha o tio Vairo ali, carregando o peso. Ele não tá fingindo que o Zuko não traiu ele. Ele não tá fingindo que aquilo não doeu. Ele só decidiu que não vai virar o Ozai. Porque se cobrasse o sobrinho, ele apenas ia provar que o irmão estava certo o tempo todo. Que perdão é fraqueza, que afeto é manipulação e que quem ama é otário. O Airo escolheu carregar a dor inteira, para não devolver para o mundo o que o mundo fez com ele. O perdão mais raro vem de onde você não esperava, mas ainda tinha uma última pessoa para perdoar. E essa última pessoa é a mais difícil de todas. Porque tem gente que pede perdão arrependido, assim como o Zuko. E tem gente que nunca vai pedir perdão. Quinto chá. A xícara vazia. O perdão que você se dá sem receber nada. A Azula nunca pediu perdão. A irmã do Zuko, a filha favorita do Ozai, a que torturava o irmão desde criança, a que traiu o tio nos cristais, a que tentou matar o próprio irmão na batalha final, no fim da série ela quebra. Não no sentido bonito, mas sim quebrar de verdade, surto psicológico, paranoia, solidão absoluta. E o Airo tinha conhecido essa menina desde o nascimento dela. Tinha visto ela antes de virar quem virou, sabia quem ela poderia ter sido se o Ozai não tivesse destruído ela. E aqui mora a pergunta mais difícil do vídeo inteiro. Como você perdoa alguém que nunca vai pedir perdão? Alguém que vai morrer ou enlouquecer no mesmo lugar onde te machucou? Que nunca vai ter um momento Zuko? Que nunca vai aparecer na sua tenda chorando? E agora eu quero que você pare um segundo e pense quem na sua vida é assim. Talvez um pai que morreu sem nunca admitir o que fez. Talvez uma mãe que mantém sua visão errada da história até hoje. Talvez um ex que vai jurar pra sempre que a culpa foi sua. Bom, e esse é o último despojamento que o Airo atravessou. E é o mais difícil de todos. Antes da batalha final, o Airo tem uma conversa com o Zuko. E ele fez uma coisa que ninguém esperava. E aí, você iria tomar o seu lugar por direito no trono? Não. Alguém novo deve tomar o trono. Um idealista de coração puro e honra inquestionável. Tem que ser você, príncipe Zuko. O tio Airo recusa o trono que era dele por direito e passa para o sobrinho e se contenta em servir chá em Ba Sing Se, na cidade que matou o filho dele. E olha só onde ele foi parar. Não foi no palácio, não foi no trono, mas sim numa casa de chá pequena em Ba Sing Se, servindo chá para qualquer um que entrasse, cobrando uma moeda barata. A última cena da série é o tio Airo tocando um instrumento numa cena de felicidade, onde todos os amigos do sobrinho tomam chá junto com ele. E tem uma frase canônica do tio Airo que aparece lá no livro 2, que ninguém presta atenção, que é essa. É importante retirar sabedoria de muitos lugares diferentes. Se retirássemos de um lugar apenas, a coisa se tornaria rígida e cansada. Entender outros elementos e outras nações nos ajuda a sermos um todo. Para absorver sabedoria de muitos lugares, a xícara precisa estar vazia. A xícara cheia não recebe nada. E é essa a última lição do tio Airo, que combina perfeitamente com o que Lao Tse escreveu no Tao Te Ching, capítulo 11. Moldamos o barro em vaso, mas é o vazio interno que lhe dá utilidade. Tem um filósofo grego chamado Aristóteles, que viveu há 2300 anos atrás, que escreveu na Ética a Nicômaco uma coisa profunda sobre virtude. Ele disse que a virtude não é algo que a gente nasce com, mas sim algo que a gente forma pela repetição e pelo costume. 2000 anos depois, um historiador americano chamado Will Durant, no livro A História da Filosofia, resumiu essa ideia de Aristóteles numa frase que ficou famosa no mundo todo. Somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. E o tio Airo não perdoou o Luten num ato heróico, nem perdoou o Ozai numa decisão única, e nem perdoou o Zuko só no momento do abraço. Ele perdoou todos os dias, por décadas. A vida inteira dele é um hábito de perdoar. E foi esse hábito que esvaziou a xícara. Cada despojamento foi um esvaziamento. Esvaziou o ressentimento contra o Ozai, esvaziou a necessidade de receber o pedido de perdão como condição, esvaziou o desejo do trono. Quanto mais esvaziava, mais espaço sobrava para outras pessoas caberem. A Azula nunca pediu perdão, mas o tio Airo deixou a xícara vazia, esperando, caso um dia ela quisesse beber. Algumas pessoas você não salva, mas pode deixar a porta aberta e a xícara cheia. E antes de terminar, eu não quero te deixar sair desse vídeo sem uma explicação prática.
Tem 3 perdões que você precisa fazer essa semana, e eu quero que você anota aí. O primeiro deles é o Ozai da sua vida. Quem é a pessoa da sua família que te traiu de um jeito que ninguém mais entende? Pai, mãe, irmão, melhor amigo. Você não precisa ligar, não precisa pedir desculpa e talvez nunca mais fale com essa pessoa. Tudo bem, não precisa fazer as pazes. Precisa só parar de gastar 80% da sua energia mental remoendo o que aconteceu. O segundo perdão é a xícara de chá do tio Airo. Toda semana você é ferido por coisas pequenas. Atendente mal educado, comentário azedo no trabalho, mensagem que ninguém respondeu, e você acumula essas ofensas até explodir com a pessoa errada. E agora eu quero que você faça o ritual do tio Airo. Toma um chá e a cada xícara decide soltar uma ofensa pequena. Você não vai esquecer esses problemas, mas vai parar de carregar eles. Terceiro perdão, a criança que você foi. Esse aqui é o mais difícil, porque a maior parte das pessoas que você não consegue perdoar é você mesmo. O você de 5 anos atrás que tomou a decisão errada, o você criança que sofreu algo que ninguém deveria ter feito com a criança. Você não escolheu nascer onde nasceu, não escolheu os pais que teve, não escolheu o que aconteceu com você antes dos 12 anos, mas escolhe todo dia como você vai tratar a criança que ainda mora dentro de você. O tio Airo perdoou a si mesmo debaixo da árvore onde montou o altar do filho. Você só precisa perdoar a si mesmo no túmulo da pessoa que você foi, porque enquanto você não fizer isso, todos os outros perdões são apenas teatro. Bom, e agora eu quero saber, dos 5 chás desse vídeo, qual é o que você precisa fazer para você mesmo essa noite? É o de jasmim do alto perdão, pelo lutem que você carrega? É o ginseng amargo pelo irmão que te traiu? O chá verde da paciência diária com alguém difícil? O jade branco do abraço que você precisa dar antes da pessoa terminar de pedir? Ou a xícara vazia do perdão que você dá sem nunca receber? Conta aqui nos comentários, eu vou ler. Eu te garanto que eu vou ler. Bom, a gente passou por 5 chás juntos. 5 perdões, 5 despojamentos e agora você precisa ouvir definitivamente o que é perdoar. Perdoar não é esquecer, não é dizer que tá tudo bem quando não tá, não é absolver quem te machucou, nem virar amigo de quem te traiu, muito menos se forçar a sentir afeto por quem não merece. Perdoar é uma decisão pessoal sobre o que você vai carregar pelo resto da vida. Toda traição te dá 2 opções, ou você carrega a raiva que te empurra para virar quem te machucou, ou você carrega a dor que te empurra para se tornar a pessoa que te machucou nunca conseguiu ser. E o tio Airo escolhe a segunda opção 5 vezes. E é por isso que esse senhorzinho serve chá numa loja de Imbacencê, com um sorriso no rosto maior do que qualquer general jamais teve. Você ouviu essa frase 2 vezes nesse vídeo. Uma quando ele perdoou a si mesmo no altar do lutem, e outra quando ele abraçou o Zuko sem deixar o sobrinho terminar de pedir desculpa. E agora você vai ouvir pela 3ª vez. E preste atenção no que eu vou falar ela mais devagar do que nas outras 2, porque é a vez que mais importa. Perdoar é o peso que você escolhe carregar para não virar quem te machucou. Anota essa frase e volta nela quando alguém te ferir, porque cada vez que você for tentado a devolver dor com dor, essa frase vai ser sua xícara vazia. Ela vai te lembrar que carregar o peso do perdão é mais leve do que virar a pessoa que você odeia. Se esse vídeo mexeu alguma coisa com você, se inscreve aqui no canal. Aqui não tem tutorial, não tem listinha, mas tem personagem de ficção como espelho filosófico para as coisas que você não consegue olhar de frente. E todo vídeo demora uma semana inteira para ser feito, alguns até mais. Mas bom, um agradecimento especial para os membros do canal que financiam diretamente esse projeto. Um abraço para o Franklin Albuquerque, o Eduardo Paulino e o Feinal. Obrigado demais, pessoal. Se você também quer se tornar um membro, eu te convido a participar. Vocês são o motivo de eu poder gastar mais de uma semana inteira em cada vídeo, sem corte, sem pressa e sem fórmula. Obrigado de verdade. Bom, e semana que vem a gente continua com outro personagem, outra dor que a sua vida tá tentando te ensinar sem você perceber. E lembra da última frase do começo do vídeo. Você ainda não é o tio Airo, mas o tio Airo já foi você. E ele já carregou tudo que você tá carregando. O luto, a traição, a paciência sem retorno, a injustiça sem culpado, e descobriu que perdoar não é fraqueza, mas sim o peso mais leve que existe. Agora toma seu chá e vê quem você quer ser amanhã de manhã. Na tela aqui agora tá passando um vídeo que eu separei especialmente pra você. Clica aí e passa mais um tempo comigo. Os personagens não são reais, mas as feridas que eles curam são.